A assistência internacional à Ucrânia vem mostrando sinais de enfraquecimento, levando a uma realidade onde os esforços anteriores parecem não ter gerado os resultados esperados. Enquanto o governo ucraniano e sua população aguardam ansiosamente por mais suporte dos Estados Unidos, o foco midiático que outrora estava voltado para o conflito Rússia-Ucrânia tem se deslocado para outras áreas de tensão global, como o prolongado conflito em Gaza. A guerra na Ucrânia, que se estende por quase 2 anos, continua sem um fim à vista, levando a uma reflexão sobre a eficácia e o impacto da ajuda fornecida até o momento. Recentemente, houve uma percepção crescente, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, de que a possibilidade de uma vitória decisiva da Ucrânia é cada vez mais distante. Este impasse prolongado levanta questões críticas sobre o futuro do país. Há uma necessidade urgente de avaliar o que este entendimento significa para a Ucrânia, as consequências políticas e humanitárias dessa percepção e quais as possíveis direções para o futuro do país nesse cenário de conflito persistente e apoio internacional incerto. E é sobre essa situação que iremos ver nesse vídeo, então se junte a nós enquanto explicamos como a guerra na Ucrânia está, essencialmente, acabada. Mas antes de continuarmos, quero te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. Nos últimos 2 anos, o governo dos Estados Unidos injetou quantidades gigantescas de dinheiro e armas na Ucrânia, esperando inclinar a balança da guerra contra a Rússia. Os americanos gastaram centenas de bilhões de dólares em ajuda militar, esgotando suas próprias reservas de munição para armar as forças ucranianas, e mobilizaram todos os aliados ocidentais para impor sanções à Rússia. A mídia ocidental ecoou a narrativa dos Estados Unidos, alegando que a Ucrânia está vencendo. Putin está perdendo e a economia russa está à beira do colapso. No entanto, isso está longe da verdade. As sanções falharam em isolar a Rússia. A economia russa se recuperou e o país não mostrou sinais de recuar da guerra. Uma das razões para o fracasso das sanções é que a maioria do mundo recusou-se a aderir a elas. Dos 193 Estados-membros da ONU, apenas 28 impuseram sanções à Rússia. O resto do mundo, incluindo potências como Índia, China, Brasil e África do Sul, manteve ou até aumentou seu comércio e cooperação com a Rússia. Isso pelo simples motivo de que as sanções são ineficazes e contraproducentes, e a Rússia é um parceiro vital para muitos países, especialmente no setor de energia. Por exemplo, a Índia costumava importar menos de 3% de seu petróleo bruto da Rússia antes da guerra. Agora, a Índia compra mais de 40% de seu petróleo bruto da Rússia, tornando-se um dos maiores clientes do petróleo russo. Mesmo os Estados Unidos, o principal instigador das sanções, ainda fazem negócios com a Rússia por trás das cortinas. Segundo o New York Times, empresas americanas estão pagando cerca de $1 bilhão por ano à agência nuclear estatal da Rússia para comprar o combustível que alimenta mais da metade da energia nuclear dos americanos. Outra razão para o fracasso das sanções é que a economia russa se recuperou do choque inicial da guerra. O rublo russo, que havia despencado em 2022, recuperou seu valor pré-guerra em relação ao dólar. O governo russo também tomou medidas para reduzir sua dependência das exportações de petróleo e gás, diversificar sua economia e aumentar sua produção e consumo domésticos. A Rússia se preparou de forma abrangente para uma guerra prolongada, tanto em termos militares quanto políticos. Ela mobilizou seus extensos recursos e força de trabalho, implementou armas e tecnologias avançadas e fortaleceu sua posição estratégica e alianças na região. Eles também mantiveram seu apoio popular e legitimidade em casa, apesar da propaganda e pressão ocidentais. Em contraste, os Estados Unidos e seus aliados enfrentam desafios e dificuldades crescentes para sustentar sua intervenção na Ucrânia. Os americanos têm lutado para reabastecer seus estoques de munição, que foram substancialmente esgotados pela guerra. Eles também enfrentam críticas e oposição de seu próprio Congresso republicano, que questiona a legalidade e moralidade da guerra. O presidente Zelensky da Ucrânia fez recentemente uma viagem a Washington, onde apelou ao Congresso por mais apoio financeiro para a guerra de seu país contra a Rússia. Ele admitiu que o conflito estava em um impasse, sem progresso ou resolução à vista. Ele disse que a situação estava totalmente congelada e que precisava de mais de seus aliados. Assim,
a administração anunciou que planeja gastar mais US$ 1 bilhão do dinheiro dos contribuintes no próximo ano para manter a guerra, sem nenhuma estratégia ou objetivo claro. Muitas pessoas agora se perguntam o que os Estados Unidos estão tentando alcançar na Ucrânia e qual é o objetivo final. A administração costumava falar em vitória, mas agora parece se contentar com um impasse. De fato, o general Milley, presidente do Estado-Maior Conjunto, disse que não havia solução militar para a guerra. Ele insinuou que a guerra se arrastaria indefinidamente, sem vencedores ou perdedores. Essa guerra se tornou uma questão de resistência. Qual lado poderia sustentar sua força militar por mais tempo? Segundo um artigo da NBC, um dos principais desafios para os Estados Unidos e seus aliados era a falta de mão de obra no exército ucraniano. Eles podiam fornecer à Ucrânia armas e equipamentos, mas não conseguiam fornecer soldados suficientemente treinados e motivados para usá-los efetivamente. A Ucrânia enfrentava uma escassez de pessoal para lutar contra o exército superior da Rússia. Enquanto isso, os aliados da Ucrânia também estavam distraídos por outra guerra no Oriente Médio, que escalava a cada dia. Zelensky teve que enfrentar a dura realidade de que não poderia contar com Biden e seus aliados para salvar seu país da Rússia. Israel sempre foi um aliado mais vital para os Estados Unidos do que a Ucrânia. Eles tinham um interesse estratégico em apoiar a Ucrânia quando era o único grande ponto de conflito no mundo. Os oficiais americanos acreditavam que ajudar a Ucrânia era uma jogada inteligente. Eles pensavam que poderiam enfraquecer a Rússia, um de seus maiores rivais, sem colocar vidas americanas em risco. No entanto, tudo mudou em 7 de outubro, quando Israel enfrentou um ataque maciço do Hamas. De repente, a Ucrânia tornou-se irrelevante e esquecida, enquanto a atenção do mundo se voltava para o Oriente Médio. A mídia ocidental parou de cobrir a guerra na Ucrânia e focou na crise em Israel. A opinião pública também mudou dramaticamente, como revelou uma nova pesquisa este mês. As pesquisas mostraram que 41% dos americanos agora pensam que os Estados Unidos estão fazendo demais para ajudar a Ucrânia, um grande aumento em relação aos 24% de 3 meses atrás. E assim, em uma reviravolta surpreendente e inesperada, oficiais dos Estados Unidos e da União Europeia iniciaram discussões discretas com o governo ucraniano, sinalizando uma mudança de estratégias e um possível acordo com a Rússia para trazer um fim oficial à guerra. De acordo com um relatório da NBC News, essas conversas envolveram a exploração de contornos amplos de concessões que a Ucrânia poderia precisar fazer para chegar a uma resolução com a Rússia. A magnitude deste desenvolvimento é exemplificada pela reversão marcante da perspectiva da revista Time. No ano passado, eles nomearam Zelensky a pessoa do ano de 2022, destacando sua liderança durante a crise. No entanto, a revista agora retrata a luta de Zelensky como uma batalha solitária. Em seu artigo, eles revelam os sentimentos de traição de Zelensky por seus aliados ocidentais e citam um de seus assessores, que comenta francamente: "Ele se enganou. Estamos sem opções, não estamos vencendo, mas tente dizer isso a ele." O relatório da NBC News indica que autoridades estão alarmadas com a escalada das tensões entre a Rússia e a OTAN, atingindo recentemente um patamar considerado perigoso. Há preocupações de que um erro de cálculo ou uma provocação possa levar a um conflito mais extenso e devastador. Diante disso, esses oficiais estão abertos a um acordo que permitiria à Rússia exercer alguma influência no leste da Ucrânia, mantendo, no entanto, a soberania e integridade territorial ucraniana. Esse potencial compromisso enfrenta a resistência do presidente Zelensky e seus apoiadores, que se opõem firmemente à concessão frente à agressão russa. Enquanto Zelensky solicita mais apoio militar e econômico do Ocidente e uma via clara para a adesão da Ucrânia à OTAN, Estados Unidos e União Europeia, pressionam a Ucrânia a aceitar um acordo de paz que poderia encerrar a guerra, mas também cederia uma parte significativa do país aos separatistas pró-Rússia. Tal resultado representaria uma reviravolta humilhante para a OTAN, que inicialmente manifestaram confiança e determinação em repelir as forças russas para além de suas fronteiras pré-conflito. Agora, parece que a Ucrânia terá que ceder pelo menos 20% de seu território, uma área do tamanho da metade do Reino Unido. A mídia ocidental tentará apresentar essa história dizendo que não foi uma derrota na Ucrânia, mas um impasse. Eles destacarão o fato de que a OTAN ganhou 2 novos membros, Suécia e Finlândia, como resultado da guerra. Também provavelmente culparão Zelensky por sua falta de liderança e visão e seguirão em frente de outra guerra fracassada. A guerra na Ucrânia revelou as fraquezas e limitações dos Estados Unidos e da OTAN, que apesar de investirem bilhões de dólares, não conseguiram derrotar a Rússia. Isso desafiou a percepção de poder e influência dessas entidades no cenário mundial.
Enquanto os americanos buscam novos focos geopolíticos, incluindo uma possível confrontação com a China sobre Taiwan, algumas vozes políticas questionam a eficácia dessa abordagem, dada a incapacidade de conter a Rússia. Em Taiwan, com as eleições de 2024 se aproximando, há um apelo para que seus cidadãos avaliem cuidadosamente o futuro, considerando a confiabilidade da garantia de segurança dos Estados Unidos, especialmente após o desempenho deles na Ucrânia. Surge a sugestão de que Taiwan deve eleger líderes capazes de gerir as relações com a China de maneira pacífica e pragmática, evitando ser arrastada para uma potencial guerra por procuração entre os Estados Unidos e a China. O fracasso dos americanos na Ucrânia levou a um custo significativo para o país, gerando questionamentos sobre a eficácia do investimento de bilhões de dólares na Ucrânia em um momento de dificuldades econômicas internas. Há reflexões sobre as consequências de não terem seguido os conselhos de especialistas como John Meimer, que alertou sobre os perigos de pressionar a Ucrânia a se juntar à OTAN. Enquanto os Estados Unidos investem pesadamente em conflitos globais, a China direciona seus recursos para investimentos internacionais, fortalecendo sua posição no mundo multipolar. Isso ficou evidente no sucesso do 10º aniversário do Fórum Belt and Road, paralelamente ao yuan chinês, se tornando a segunda moeda mais utilizada em liquidações comerciais SWIFT. A influência comercial da China cresceu consideravelmente, tornando-se o principal parceiro comercial de mais de 120 países e superando os americanos em exportações para o mundo muçulmano. Essa dinâmica levanta a questão se a China está emergindo como o maior beneficiário dos fracassos da OTAN na Ucrânia, uma reflexão que é parte do debate sobre o novo cenário geopolítico global. O que você acha disso? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.